Hoje, o tema do nosso devocional é o que nos impede de falar com Deus? E aqui é sobre uma espiritualidade autêntica em Cristo. Então, eu tenho três textos base, três textos para a gente entender sobre isso. Em 1 Coríntios 10:13 e Hebreus 4:16 e 1 Coríntios 4:20. Agora eu quero que vocês guardem essa frase. O maior ataque do inimigo não é fazer você deixar de ir à igreja, é fazer você perder o desejo de conversar com Deus. Hoje o tema é sobre isso. É você perder o desejo de conversar com Deus. Forte, né? Muito forte. Hoje eu quero começar a falar com vocês fazendo uma pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração primeiro. E a pergunta é: o que tem impedido você de falar com Deus? Eu não estou te perguntando assim se você vai à igreja. Também não estou te perguntando quantos versículos você conhece. Estou perguntando algo muito mais profundo. Como está a sua intimidade com o Pai? Porque existe uma grande diferença entre conhecer Deus e caminhar com Deus. Existe uma grande diferença entre falar sobre Deus e falar com Deus. Vivemos em uma geração cheia de informações, mas carente de intimidade. Sabemos muito sobre Deus, mas conversamos pouco com Ele. E talvez este seja um dos maiores desafios da vida cristã. Então, em 1 Coríntios 10:13, a palavra diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Quando Paulo escreve esta carta, ele relembra a história do povo de Israel no deserto. Eles viram muitos milagres lá. Eles viram um mar abrir, eles comeram maná, eles beberam a água da rocha, mas pouco a pouco permitiram que seus corações se afastassem de Deus. Perceba algo importante: a queda deles não começa quando construíram um ídolo. Começou muito antes. Começou quando deixaram de confiar. Toda queda espiritual começa primeiro no coração. Depois aparece nas atitudes. Por isso, Paulo nos lembra: Deus é fiel. Ele nunca abandona os seus filhos. Sempre existe um caminho de volta. Sempre existe um escape. E muitas vezes esse escape começa com algo muito simples, uma oração sincera. Então, mais uma vez eu lhe faço uma pergunta: o que nos impede de falar com Deus? Se somos sinceros, percebemos que nem sempre é falta de tempo. Se somos sinceros, percebemos que nem sempre é falta de prioridade. Se somos sinceros, percebemos que nem sempre o celular ocupa muitas horas da nossa vida. Se somos sinceros, percebemos que nem as preocupações ocupam a mente. Elas ocupam sim. Mas se somos sinceros com o Senhor, logo percebemos que colocamos as preocupações à frente disso. O trabalho, ele ocupa nossos pensamentos. Até quando isso atrapalha? As redes sociais ocupam o nosso silêncio. Quando precisamos ficar em silêncio, nós ocupamos nosso tempo com as redes sociais. E quando percebemos, passamos o dia inteiro sem conversar com Deus. Percebe? Outras vezes, e a culpa que nos dá? O inimigo, ele vem, sussurra em nosso ouvido. Depois você ora. Primeiro resolve isso, é sua vida. Ah, você pecou demais. Mas essa voz nunca vem de Deus. Perceba que tudo que vem ao contrário, tudo que diz ao contrário da palavra de Deus, não é dele. Não é dele.
Porque Deus nunca espera que porque Deus primeiro ele espera que a gente se limpe para depois nos aproximarmos. Não é verdade isso. Ele justamente, quando estamos feridos, é que ele nos convida para perto. Também existe o desânimo. Talvez você tenha orado durante meses por alguém da sua família. Talvez tenha pedido uma cura. Talvez tenha esperado uma resposta que ainda não chegou. E aos poucos, você foi ficando em silêncio. Silêncio entre você e Deus. Mas o silêncio do seu coração nunca foi desejo do Senhor, nunca foi desejo de Deus. Percebe? O Senhor, ele nunca quer que nos calemos. Sempre sabe? A conversa com ele tem que ser contínua para que a gente não caia nessa situação de que o inimigo fique falando para você e você... Não, o Senhor nunca te esquece. Ele está contigo o tempo todo. Ele só espera o teu posicionamento, teu movimento, entendeu? E em Hebreus 4,16, a palavra diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está na palavra. Está na palavra. Que convite extraordinário esse. O autor de Hebreus, ele não diz esperem ficar perfeitos. Ele não diz isso. Ele diz aproxime-se. Não porque somos dignos, mas porque Jesus abriu o caminho. Antes da cruz havia separação. Depois da cruz existe acesso. Por causa do sangue de Cristo, podemos entrar na presença do Pai com confiança, com liberdade, com sinceridade. Não existe pecado confessado que seja maior que a graça de Deus. Não existe coração quebrantado que Deus rejeite. Ele continua esperando filhos, não pessoas perfeitas. E em Coríntios 4:20, a palavra diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Na igreja de Corinto, havia pessoas que impressionavam pelos discursos. Falavam bonito, pareciam espirituais. Mas Paulo responde: o reino não é discurso, o reino é poder. Esse poder não aparece apenas em milagres extraordinários, ele aparece todos os dias, quando o Espírito Santo transforma o nosso caráter. O Espírito Santo nos transforma todo o tempo. E a espiritualidade verdadeira não é medida pelo quanto sabemos da Bíblia, nem pelo cargo que ocupamos na igreja. A espiritualidade autêntica nasce da comunhão diária com Deus. E ela se manifesta no poder do Espírito Santo, transformando nossas vidas. E esse poder que nos capacita, ele ama quando é difícil. Ele perdoa quando ainda dói. E servir mesmo quando estamos cansados. Permanecer fiéis quando todos desistem. Continuar confiando quando não entendemos os planos de Deus. Isso não é esforço humano, é fruto da presença de Deus. Quem permanece diante do Pai começa pouco a pouco a parecer com Jesus. E mais uma vez eu te pergunto, talvez hoje você me diga: Stella, eu perdi a vontade de orar? Se essa é a sua realidade, saiba de uma coisa: Deus não está esperando uma oração bonita. Ele está esperando um coração sincero. Talvez hoje sua oração tenha apenas 3 palavras: Pai, eu voltei. E isso já é o suficiente para tocar o coração do Pai. Então, hoje eu digo para vocês, antes de pedir qualquer bênção, antes de apresentar qualquer necessidade, faça esta oração: Pai, existe alguma coisa impedindo minha intimidade contigo? Depois espere, fique em silêncio, permita que o Espírito Santo revele. Talvez
seja uma mágoa, uma distração, talvez seja um pecado escondido, talvez apenas um coração cansado. Quando Ele te mostrar, não fuja. Corra para o trono da graça, porque quem revela também cura, quem corrige também restaura, quem chama ao arrependimento também oferece perdão. Hoje aprendemos 3 verdades. Deus é fiel, em 1 Coríntios 10:13. Podemos nos aproximar com confiança, Hebreus 4:16. E o reino transforma a nossa vida pelo seu poder, 1 Coríntios 4:20. Não permita que nada roube aquilo que existe de mais precioso, sua identidade com Deus. Porque quando perdemos a identidade com Deus, perdemos a sensibilidade. Mas quando voltamos à presença do Pai, voltamos a ouvir a voz do Pai. Então, caminhando já para o final, vamos orar? Pai amado, obrigada, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Se existe alguma barreira que tem impedido nossa intimidade contigo, revela ao nosso coração. Queremos voltar ao primeiro amor, queremos conversar contigo todos os dias. Que a nossa espiritualidade não seja apenas aparência, mas fruto do teu poder. Transforma o nosso caráter, dá-nos força para amar quando for difícil, perdoar quando doer, servir mesmo cansado e perseverar quando tudo parecer impossível. Que a nossa vida revele Jesus em cada atitude. Em nome de Jesus. Amém. E eu já deixo uma frase de impacto aqui, uma frase para vocês refletirem. A maior evidência de uma espiritualidade autêntica não é quando falamos sobre Deus, mas quando nossa vida revela que estivemos na presença dele. Aleluia! Que se essa mensagem te fez, edifique, como edificou meu coração, edifique o seu. E que se essa mensagem, tão importante, compartilha para aquela pessoa que você sabe que está precisando dessa mensagem hoje. Um beijo para vocês e até a próxima.